Olá, pessoal. Boa noite a todos. Agradecemos a todos a presença. Pedimos desculpa um pouquinho pela demora no início, porque nós tivemos um problema com o link que nós havíamos criado anteriormente, e só agora, no início da noite, a gente viu que esse link, né, ele estava inativo. E dessa forma nós tivemos que divulgar, né, novamente um link viável para que a gente pudesse, então, começar, né, a nossa live de hoje. Bom, antes de passar a palavra para a Letícia, que é a nossa bolsista, que vai estar apresentando a nossa live hoje, eu gostaria, né, de estar apresentando para vocês como que surgiu, né, o nosso projeto. Essa live, ela é uma das atividades de um projeto chamado, né, Que Bicho é Esse? Conhecendo as Pragas Urbanas. É um projeto de extensão que foi aprovado pelo PAEX, né, o Programa de Apoio à Extensão da Universidade do Estado de Minas Gerais, no início do ano. Esse projeto, ele visa o desenvolvimento de atividades em escolas públicas do município de Divinópolis, visando, né, capacitar os estudantes, os professores, os funcionários a conhecer as principais pragas urbanas e, dessa forma, né, desenvolver, seja na escola ou nas próprias residências, métodos de prevenção e controle. Porque todos nós sabemos que as pragas urbanas é um problema de saúde pública importantíssimo, né, em todo o país, né, e até mesmo no mundo, se a gente for colocar assim, principalmente, né, quando a gente leva em consideração aqueles organismos, né, que são vetores de doenças e aqueles que podem causar algum tipo de prejuízo material. Bom, aí o que aconteceu? Veio a pandemia, né, o projeto foi suspenso inicialmente porque nós não tínhamos condições, né, de estar indo para campo para desenvolver essas atividades. Sendo assim, o projeto foi reativado agora em dezembro em novembro e dezembro, só que nós tivemos que mudar a metodologia do projeto, ou seja, nós tivemos que optar por criar métodos de desenvolver parte desse projeto sem expor, né, a equipe a risco. E dessa forma, nós pensamos em iniciar essa parte do projeto com duas lives, tá? Uma, a gente vai estar conhecendo hoje 3 pragas de grande importância e são as 3 pragas, né, tidas aí como uma das mais frequentes, né, nos ambientes urbanos do nosso município. Então, a gente vai falar sobre a questão, né, da morfologia, de como reconhecer esses indivíduos, sobre a biologia, né, como eles se reproduzem, como que eles, né, chegam até os nossos lares, até nossas casas. E na semana que vem, a gente vai falar sobre as medidas de prevenção e controle desses organismos. Tá bom? Sendo assim, eu vou passar agora a palavra, né, para a Letícia Ribeiro. A Letícia é a nossa aluna do curso de Ciências Biológicas. Ela está formando agora ao final do ano, né, está no 8º período, e ela é a nossa bolsista. Tá? Então, ela foi capacitada para poder estar passando para a gente essas informações, né, sobre as 3 espécies que a gente tem, 3 grupos, né, de pragas urbanas que a gente vai ver hoje, tá? E ao final, se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, nós vamos estar aqui para poder responder a vocês, ok? Sendo assim, eu agradeço novamente a presença de todos e passo a palavra para a Letícia. Letícia, agora é com você. Muito obrigado, Alisson. Boa noite a todos aqui presentes. Já agradecer a presença de vocês. Bom, como o Alisson falou, hoje nós vamos falar um pouco sobre as pragas baratas, formigas e escorpiões. Né? Nós escolhemos essas pragas para falar para vocês porque são pragas que estão em maior número, né? Estão presentes em maior número na nossa região. Então, como o Alisson já introduziu, nós vamos falar sobre biologia, sobre os comportamentos e tentar introduzir um pouco sobre essas 3 pragas que a gente escolheu. Bom,
A primeira coisa que a gente precisa definir, né, é o que são essas pragas urbanas, né? O que significa este conceito de pragas urbanas. E pragas urbanas são, né, esses organismos, esses animais presentes no meio urbano que causam algum tipo de malefício, né? Tanto para nós, seres humanos, quanto para os nossos animais domésticos, os animais que estão presentes no nosso meio também, né, como animais domésticos. E essas pragas urbanas, elas são responsáveis pela transmissão de algumas doenças, né, alguns parasitismos e alguns incômodos para a nossa saúde, além de prejudicar muitas vezes nossa casa, nossos equipamentos, né, trazer prejuízos mesmo materiais. Esses animais se adaptaram muito bem à convivência junto com o ser humano, né, porque eles encontraram comida, eles encontraram água, eles encontraram esconderijos muito seguros, então eles se desenvolveram muito bem a viver no meio urbano, a viver junto com os seres humanos. Como eu já falei, né, a gente escolheu hoje baratas, formigas e escorpiões, mas existem diversas pragas urbanas, diversos outros animais que são considerados também pragas urbanas, mas hoje a gente vai falar dos animais que estão mais presentes no sentido de causar problemas, né, aqui na nossa região. Então, vamos começar pelas baratas, né? As baratas são insetos que têm 3 pares de pernas, essas antenas fininhas que a gente está vendo aqui. E as baratas também têm 2 pares de asas, as baratas voam, né? Essas pernas elas usam para correr, elas têm um aparelho bucal que é chamado de mastigador, né? Então as baratas elas roem, elas estão, né, elas usam esse aparelho para roer, para comer, para se alimentar. E essas antenas também elas têm a função, né, de comunicação para as baratas, né? Elas se comunicam entre si por essas antenas aí. Falando um pouco sobre, né, o ciclo de vida das baratas, as baratas têm uma metamorfose incompleta. Então, a princípio, a barata produz a ooteca, que é, né, onde os ovos ficam guardados. Essa estrutura que a gente está vendo aí, que é semelhante, né, a um grãozinho de feijão, né? Mais para frente eu vou mostrar ela detalhadamente para vocês. E a ooteca, ela geralmente tem de 16 a 32 ovos dentro dela. E aí, esses ovos vão vir a se tornarem ninfas, que são muito parecidas com as baratas adultas, só que essas ninfas não têm asas, né? Então, durante a sua vida, essa ninfa vai crescer, vai se desenvolver, até se tornar um adulto com asas, né? Capaz de voar. Essa ooteca, né, como eu já disse a vocês, ela parece muito com um grãozinho de feijão. E é comum achar essas zootecas atrás de armário, dentro de gavetas, né? Então, essas zootecas estão presentes no nosso meio. É possível identificar, né? Porque algumas baratas elas deixam essas zootecas em locais seguros, né? Para que as zootecas se desenvolvam e as ninfas eclodam posteriormente. E outras baratas, como é o exemplo aqui no slide, elas carregam essa ooteca, né, até que essas larvas elas eclodam. Né? Então, nós temos essas diferenças entre, né, a ooteca. Bom, as baratas, elas são onívoras, então elas se alimentam das mais diversas coisas, né? Então, se alimentam de cadáveres, se alimentam de matéria
vegetal, elas se alimentam de lixo, alimentam de produtos açucarados. Então, existe uma grande variedade de alimentos para as baratas que têm, né, como eu já falei, esse aparelho mastigador que acaba favorecendo que elas tenham essa facilidade de comer coisas diversas, né? O Ailton me contou uma teoria, né, do pessoal aí, que é que caso ocorra uma guerra nuclear, as baratas vão sobreviver justamente por essa capacidade de alimentação que elas têm, né, de comer várias coisas. Então, essa é uma curiosidade aí sobre as baratas, as possíveis sobreviventes a um apocalipse aqui na Terra. Bom, falando de algumas espécies que, né, são mais comuns para a gente ver no nosso ambiente, a gente tem a periplaneta americana, que é comumente chamada de barata de esgoto. Essa barata é um pouco maior, geralmente é aquela barata que entra voando nas casas, né? As baratas têm um hábito noturno, então é mais comum que isso aconteça à noite, né? Essa barata entre voando na sua casa à noite. Essas baratas, elas, né, vivem no esgoto pela disponibilidade de temperatura de alimento que elas têm ali. Então, é mais comum que ver infestações da barata de esgoto, como o próprio nome diz, dentro do esgoto. Aqui está o exemplo, né, dessas baratas em um bueiro, mostrando como que é muito comum. Outra barata que a gente tem, né, no nosso meio, que é muito comum de se ver, é a Blatélia germânica, que, apesar de ser, né, chamada de francesinha, estudos mostram, né, acredita-se que a origem dessa barata seja da África, né, é muito fácil de reconhecer ela pelas duas listras que ela tem em cima, né, do corpo. Então, ela é bem menor e ela não está associada ao sistema de esgoto. Ela já é uma barata que é mais comum de se ver no meio, né, por exemplo, de estabelecimentos comerciais que, né, mexem com, que produzem, né, que processam alimentos ou que manuseiam esses alimentos. Então, açougues, padarias, né, mercados, é muito comum que essa baratinha ela esteja associada a estes locais, né, porque fornecem o alimento que ela precisa. E ela é mais difícil de controlar do que a barata, né, que a gente mostrou anteriormente, mas as formas de controle a gente vai falar na live do dia 15/12, né, na próxima semana, nesse mesmo horário, às 19 horas. Então, não perca também, porque na próxima live a gente vai falar sobre o controle dessas pragas que eu estou falando aqui para vocês hoje. Então, continuando, né, as baratas têm uma importância em saúde pública, porque são consideradas, né, vetores mecânicos de doença, né? O que é um vetor mecânico? É esses animais que carregam, né, acabam carregando esses vermes, essas bactérias, protozoários e até mesmo vírus no seu corpo, né? Então, vamos pensar na barata de esgoto, né? Então, ela sai à noite, né? Porque a gente já falou que as baratas têm um hábito noturno, então vamos pensar, a barata passou no esgoto, passou no meio do lixo, né? E veio até a sua casa. E aí acaba passando, né, por cima dos talheres, nas nossas roupas, e acaba que durante esse trajeto ela acaba transportando esses micro-organismos que são, né, que vão causar algum tipo de problema para a saúde humana. Então, a gente tem alguns exemplos aqui dessas classes, né, que a barata pode trazer para a gente causar muitos problemas para a nossa saúde.
Outros problemas que as baratas podem causar, né, que algumas pessoas, né, têm reações alérgicas com com o contato com essas fezes, né, da barata. Então, algumas pessoas têm alergia, né, às baratas, a esses excrementos das baratas. As baratas, elas têm, né, as glândulas de cheiro que podem deixar o ambiente todo com o cheiro daquela barata, né? Inclusive, tem pessoas que conseguem, né, até sentir esse cheiro da barata, além dela, né, ter o aparelho mastigador, né, o aparelho bucal mastigador que a gente falou. Isso vai permitir que a barata, né, possa roer nossas roupas, possa roer nossos livros e até mesmo sujar, né? Além de quando a barata, por exemplo, ela acaba atacando vamos supor, uma caixa de alimento, ela vai acabar infectando toda a caixa de alimento, por exemplo. Isso aí vai fazer com que os produtos eles percam, né, a sua, não sejam mais produtos recomendados para que a gente, né, faça uso desses produtos alimentícios, né? Então, elas podem contaminar esses produtos e isso vai levar a uma perda muito grande, né? Vai ter que descartar esses produtos. Outros problemas, né, que é muito comum, né? Tem pessoas que têm a baratofobia, né? Que seria o medo de barata, o medo de barata, né? Então, tem pessoas realmente que não conseguem ficar no mesmo cômodo que uma barata esteja, né? Então, não conseguem dormir, não conseguem ficar perto ali, né? Então, isso acaba gerando um desconforto para a pessoa não vai conseguir ter uma noite de sono tranquila, por exemplo, não vai conseguir ficar tranquila dentro da sua própria casa. Então, isso vai ocasionar uma série de incômodos ali para essa pessoa que tem esse medo excessivo de baratas. Bom, a outra praga que a gente vai falar hoje são as formigas, né? As formigas também são insetos, elas também têm 3 pares de pernas, o corpo dela é dividido em 3, e as formigas também têm antenas. Algumas formigas têm ferrões, algumas outras não têm ferrões. E também uma característica, né, que chama a atenção das formigas é esse joelho que ela tem, né, essa perninha toda delimitada aí, que parece um joelho. As formigas, né, o ciclo de vida das formigas se dá, né, a partir de um ovo, né, a formiga vai colocar um ovo, esse ovo vai se tornar uma larva, e aí vai se envolver num casulo até que o seu desenvolvimento seja completo e ela ecloda desse casulo como um indivíduo adulto e vá fazer, né, as funções da colônia, porque as formigas são indivíduos sociais, né, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso um pouco para frente, né? Então, falando um pouco mais sobre essa reprodução dessas formigas, a gente vai ter uma forma de reprodução diferente das formigas que estão, né, em ambientes silvestres e as formigas que têm dentro das nossas casas, né, em contato no meio urbano. Então, essas formigas silvestres, né, elas têm as rainhas e tem o macho. Esses machos fazem, né, o que a gente chama de voo nupcial, e eles acabam acasalando, né, em voo mesmo, e depois a rainha, ela começa todo um formigueiro. Já no meio urbano, a gente não tem esse voo, né? O que a gente vai ter é a fragmentação dos ninhos, né? Então, dentro do ninho vai ser produzido diversas rainhas, e essas rainhas vão sair com parte do formigueiro, né, para outro local e povoar novos locais, né? No caso da nossa casa, por exemplo, e aí vai se iniciar um novo formigueiro naquele local.
Como eu disse a vocês, as formigas são organismos sociais, então toda aquela colônia de formiga vai ter uma divisão de tarefas, né? Então, por exemplo, a gente tem as rainhas, a gente tem as formigas soldados, a gente tem as formigas que cuidam, né, dos ovos, a gente tem as formigas que constroem, né? E por isso elas são chamadas, né, de formigas sociais. E tem toda uma divisão de tarefas muito bem feita dentro dessa colônia. A alimentação das formigas, ela também é muito variada, ela é muito diversa, né? Ela está muito associada a alimentos com açúcares, mas as formigas também são onívoras e elas acabam tendo, né, essa preferência de alimentos, né, de restos de alimentos que a gente deixa em algumas superfícies, né, dentro da nossa casa. E aí elas acabam tendo essa facilidade de se alimentar desses alimentos. Mas as formigas são onívoras e existem formigas que se alimentam de diversas coisas diferentes, né? E aonde que essas formigas estão no meio urbano? Então, geralmente elas, né, se alojam em frestas das estruturas, né, em algum tipo de buraco que tem na estrutura. Então, esses locais são muito propícios para o desenvolvimento dos seus ninhos e elas acabam tendo essa preferência, né, por esses locais. Como evitar esse tipo de situação, a gente vai falar na próxima live do dia 15, tá bom? Falando sobre algumas espécies que estão presentes, né? Inclusive a gente trouxe alguns artigos que comprovam a presença dessas formigas na nossa região. Nós temos aqui a quem-quem, a formiga argentina, a formiga fantasma, que são formigas que variam, né, na sua forma, na sua forma do seu corpo, né, nas cores, em alguns comportamentos, né? Então elas vão ter essa diferença, mas são formigas que estão presentes na nossa região. Mais dois exemplos aqui é a formiga carpinteira e a formiga pichichica, que também se diferenciam por esse formato do corpo, né, por alguns comportamentos. E mais para frente eu vou mostrar alguns artigos para vocês onde elas são citadas. A importância dessas formigas para a saúde pública é que elas também são vetores, né, mecânicos de algumas doenças. Então, elas acabam, né, por exemplo, sendo responsáveis por infecções hospitalares, né? Essas formigas acabam carregando esses micro-organismos, né, até as pessoas e essas pessoas se infectam, né, causam problemas para a saúde também, visto essa locomoção da formiga, né, de estar num lugar, de passar por algum lugar e ir até as pessoas. Essas formigas também, elas estragam equipamentos, porque muitas vezes elas criam, né, elas se alojam dentro desses equipamentos. Então, elas não só equipamentos, mas também, por exemplo, né, interruptores, né, ou em frestas também da fiação, e elas acabam trazendo problemas muito graves, né? E também elas costumam entrar em potes que não estão corretamente tampados e estragam os alimentos, né? Contaminam esses alimentos também. Mas, né, nós temos 2.000 espécies catalogadas e apenas, né, 1% dessas espécies são consideradas pragas. Então, nós temos problemas, sim, com as formigas, mas a maior parte de espécies de formigas é silvestre, e aí nós temos 50 espécies que são adaptadas ao meio urbano. Essas são
as sugestões de artigos que eu falei. Esse artigo fala sobre, né, como as formigas são capazes de, né, transportar bactérias hospitalares. Então, esse artigo traz uma pesquisa que foi um experimento que foi realizado, né, em 2 hospitais aqui em Divinópolis. Então, esse artigo é de uma importância muito grande para que a gente, né, para a população saber, né, o que está acontecendo, tem essas bactérias mesmo, quais bactérias são, enfim, é uma recomendação para todo, né, morador, não só de Divinópolis, né, que a gente traz o exemplo aqui, de outras cidades também, mas a gente precisa ter, através desses artigos, essa noção, né, de que formigas estão causando problemas nos nossos hospitais. Então, trouxe aqui algumas sugestões para vocês. Esses artigos, né, são do Alisson, com a equipe dele. Então, está aí à disposição para quem quiser se aprofundar mais no assunto. A nossa última praga escolhida para falar hoje é o escorpião. O escorpião, diferente, né, da formiga e da barata, ele é um aracnídeo. Então, ele tem 4 pares, né, de perna, e ele tem na frente, né, essas pinças que ele usa para segurar o alimento, né, manusear o alimento até a sua boca. E no final da cauda dele, ele tem o aguilhão, que é o grande problema, porque é desse aguilhão com esse aguilhão que o escorpião pica e por ele que passa o veneno do escorpião, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Bom, o escorpião, né, a fêmea pare os seus filhotes. Então, esses filhotes, eles vão nascer, né, muito parecidos com o indivíduo adulto, só que eles vão ser de um tamanho reduzido, né? Então, esses escorpiões filhotes vão crescer, né? Vão ser chamados de imaturos, né, durante esse crescimento, até se tornar um indivíduo adulto, capaz também de se reproduzir. Então, essa reprodução, ela vai acontecer de uma forma que, bom, no caso aqui, exemplificado, 2 indivíduos, um macho e uma fêmea, onde existe a chamada dança, né? Dança do acasalamento, onde o escorpião macho vai depositar, né, os espermas em um local e vai arrastar a fêmea até o local que estão, né, colocados esses espermas e vai ocorrer a fecundação. Como vocês podem ver aqui na foto, os escorpiões, eles têm o cuidado parental, então aqui é uma fêmea carregando os seus filhotes, né? Então a fêmea carrega e protege os seus filhotes, né, até que eles consigam crescer e se defender sozinhos. O escorpião é um grande problema porque está associado a baratas, né? O escorpião se alimenta, não só por isso, né? Ele também tem a questão do ferrão, do veneno, mas o escorpião se alimenta de baratas. Então, onde há infestação de baratas, há infestação de escorpião, porque eles vão lá se alimentar. Inclusive, né, as baratas e os escorpiões são problemas, né, são grandes problemas em cemitérios, são grandes problemas em esgotos. Então, o escorpião é carnívoro, então ele se alimenta da barata, é o seu alimento favorito aí. Nós temos aqui, né, as principais espécies, onde o Titius cerulatus, que é o escorpião amarelo, é o único escorpião presente, né, encontrado
em Divinópolis registrado, né, onde foi encontrado e registrado o Titius cerulatus. Então, é o único escorpião presente na nossa região. O Titius cerulatus tem uma característica muito importante, que é, né, a fêmea do Titius cerulatus não precisa de um macho para se reproduzir. Então, ela sozinha é capaz de parir novos filhotes e cuidar desses filhotes até que eles cresçam. Então, isso, né, também é considerado um problema, porque a partir disso fica mais fácil para que um Titius cerulatus ele se reproduza e ele, né, em larga escala, e também se torne um problema, porque só precisa de um indivíduo para colonizar lugares inteiros. Eu trouxe outros exemplos aqui de espécies, né? E aí, no caso aqui, essas outras espécies é no caso do Brasil, que é o escorpião do Nordeste e o escorpião marrom, que também, né, não, apesar de não serem um problema da região de Divinópolis, eles são encontrados no Brasil também. E aí, onde que esses escorpiões eles vivem no meio urbano? Os escorpiões eles têm uma preferência, né, por esconderijos, por locais que, né, ofereçam esses esconderijos para eles. Então, entulhos, né, locais que tem muita bagunça, né, locais que tem muita barata. Então, esses escorpiões vão se encontrar nesses locais, mas preferencialmente locais que ofereçam abrigo para esses escorpiões. Então, falando um pouco da importância, né, dos escorpiões, os escorpiões têm uma importância muito grande, porque a picada do escorpião amarelo, né, do Titius cerulatus, ela pode levar uma criança à morte, né? Então, isso é muito preocupante, né? O Titius cerulatus né, o veneno do Titius cerulatus é o único que pode levar, né, não só uma criança, mas, né, idosos ou pessoas com a saúde debilitada podem, né, ir à morte com a picada desse escorpião. Então, isso é, de fato, um grande problema, e a picada do Titius cerulatus é a única que causa esse efeito, né? Já o escorpião preto ou marrom, ele também não, apesar de ser dolorida a picada, e por muitas vezes ser tóxica e causar, né, alergias e tudo mais, ela não ocasiona mortes, né? A maior parte desses ataques, dessas picadas, são nos membros superiores. E por que isso? Porque geralmente são, né, com as mãos ou com os braços que as pessoas manuseiam esses entulhos, né? Manuseiam esses esconderijos onde os escorpiões estão e acabam sendo picados de surpresa. Então, por isso, né, a maior parte dos ataques acontece nos membros superiores. Porém, né, na zona rural, é comum que esses escorpiões estejam em sapatos, estejam entre roupas, porque e aí a pessoa acaba vestindo essa roupa, vestindo esse sapato, sem prestar atenção, e o escorpião está escondido lá, e isso acaba gerando uma picada nessa pessoa. Então, alguns acidentes podem acontecer dessa forma também, mas é mais comum em zona rural. Falando de números, aqui em Divinópolis, nós temos notificados 23 acidentes com escorpiões em 2011, 2012 e 2013. Então, né, isso é muito preocupante, é um problema que a gente tem que prestar atenção. E como prevenir esses ataques, como prevenir esses acidentes, a gente vai discutir um pouco na próxima live do dia 15. Né, os escorpiões, eles são, né, os artrópodes que mais causam acidentes, né, ao homem. Nós temos aqui no slide o número de 437 registros, né, e eles são responsáveis de todas as ocorrências que
que a gente tem, né? Esses números são de Divinópolis, então, de todas as ocorrências que a gente tem, né, das várias pragas urbanas, os escorpiões são responsáveis por 22,8% desses ataques. Então, é um problema que a gente deve prestar muita atenção, né, nas nossas casas, e como prevenir isso a gente fala na próxima live. As notícias que a gente tem das pessoas que foram picadas, né, por escorpiões em Divinópolis, geralmente essas pessoas foram encaminhadas para o UPA 24 horas, né, a unidade de pronto atendimento do Padre Roberto, aí em Divinópolis, né? Então nós temos um caso de um idoso que foi picado na Praça Central, de uma outra criança também que foi picada na própria casa dela. Então essas são notícias que estão disponíveis, né, dentro da internet, mas nós não temos divulgação sobre o estado clínico dessas pessoas, mas eu acredito que nenhuma delas foi a óbito, mas nós temos registrados, né, nós temos notícias registradas aí na internet. Para tratar, né, os sintomas, né, dessa picada, existem sim alguns analgésicos e anestésicos, mas deve-se tomar muito cuidado, né, ao fazer esse tratamento sozinho. É sempre que possível, né, é aconselhável levar esse escorpião, né, mata o escorpião e leva ele até a unidade para que os profissionais saibam com que espécie eles estão lidando, né, mas comprovadamente só é eficaz a posologia específica, né? Então, em casos de ataque, é aconselhável que mate esse escorpião e leve ele junto com você para o hospital. O soro escorpiânico, ele é válido, né? Não, ele é indicado somente para casos muito graves, né? É um soro bivalente, então ele vale para picadas do escorpião amarelo e do escorpião marrom, e também é um soro que está disponível aí, né? É sempre importante que a gente saiba onde que ele está disponível. Em Divinópolis, eu acredito que seja nessa UPA 24 horas, porque todos os casos que estão noticiados foram encaminhados para lá. Bom, a gente tem mais uma sugestão de leitura para vocês. Esse artigo também, né, do Alisson e da equipe dele, que tem uma visão mais geral, e aqui trazem muitos dados, né, sobre a nossa região, sobre algumas outras pragas também. Então, é uma sugestão de leituras para todos que estão, né, querendo aprofundar um pouco. Então, é mais uma sugestão de artigo para alguém, se alguém quiser ler. Bom, na próxima live, a gente vai falar um pouco sobre o controle dessas pragas que eu citei hoje, né? Algumas sugestões. Então, a gente espera vocês lá no dia 15, às 19 horas. Fiquem atentos aos links que a gente vai mandar para divulgar. Para qualquer dúvida, é só mandar um e-mail para a gente, projetoquebichoeesse@gmail.com. E muito obrigada a presença de todos vocês. Agora a gente vai abrir, né, para caso, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aí para a gente. E muito obrigado a todos. Ok, Letícia, a gente agradece aí a sua explicação, né? Foi bastante clara e bem interessante, né? E gostaríamos agora de abrir, então, né, para qualquer pessoa que tiver alguma questão, alguma dúvida,
alguma sugestão, podem ligar o áudio aí e se pronunciar. Estamos aqui para isso. Nós temos um comentário aqui, Alisson, vou colocar na tela. Uhum. Essas pragas necessitam de água, abrigo, alimento e acesso ao imóvel. Realmente, né? O que garante elas a estadia, né? Como diz. Isso. Quando a gente trabalha a questão, né, do controle de pragas, existem fatores que eles são necessários para que aquela praga consiga estar presente no ambiente urbano. Então, como meu amigo aí, José Arcílio, né, ele falou claramente, né, existe a necessidade, né, desses fatores, né, que além, até eu acrescento mais um fator, né, a gente tem a questão da água, do abrigo, né, do alimento, e a questão também, né, como o próprio Assílio colocou aí, do acesso. Né? Um organismo ele só consegue entrar dentro do ambiente, de uma residência, de um estabelecimento comercial, se ele consegue ter acesso. Então, na live da semana que vem, a gente vai trabalhar muito esses fatores aí. Por quê? Porque são fatores chaves que a gente utiliza para medidas preventivas e de controle, né, das pragas nas nossas residências. Nós optamos por falar hoje aqui somente de 3 grupos, né, de pragas. A gente sabe que existem várias outras, mas o interessante é que quando a gente trabalha, né, esses fatores, a gente consegue também tá aplicando essas ações a outras pragas que possam estar ocorrendo, né, em nossas casas, residências ou estabelecimentos comerciais, como é o caso, por exemplo, né, de moscas, de pulgas, de mosquitos, né, e até mesmo organismos, né, maiores, como é o caso, né, também dos ratos, eventualmente morcegos e pássaros, que podem também se tornar pragas urbanas. Então, a gente vai trabalhar isso bastante na live da semana que vem. Ok? Mais alguma questão, gente? A Maria Eduarda, né, Rodrigues, ela está contando aí que trabalhou na UPA e quase todo dia tinha casos de picadas de escorpião. Então, não é à toa que a gente escolheu essa praga, né, Letícia, para a gente estar falando. A gente sabe que a gente tem uma infestação, né, generalizada de escorpiões em Divinópolis. É um problema muito sério que nós estamos vivenciando. E realmente, né, a gente tem casos, né, de acidentes com escorpiões quase que diariamente. Isso aí é uma realidade, uma infeliz realidade que a gente tem. Em Divinópolis, infelizmente, só temos o escorpião amarelo, né, que é o grande responsável pelos piores ataques aí. Uhum. Bom, não temos mais perguntas por enquanto, Alisson. Eu acho que... Uhum. Bom, sendo assim, eu acho que, né, não havendo mais algumas questões a ser levantadas, eu agradeço, então, né, em nome da equipe, né, a presença de todos e espero contar, né, com vocês na semana que vem, quando a gente vai estar trabalhando, né, a parte prática de estudo, né, que é a questão do controle. Né? Fala-se que numa guerra é muito importante, né, antes da gente combater o inimigo, a gente conhecê-lo. É o ponto-chave. Então, é isso que a gente está fazendo agora. Nós estamos mostrando para vocês, né, dando esse reconhecimento desses 3 grupos principais de pragas, tá? Porque é a partir, né, dessas características, né, da biologia, do comportamento, né, do reconhecimento da forma, né, dessas espécies que a gente vai estar criando estratégias para controle. O Assílio, né, ele falou, realmente esse ano está ativo quase todo dia, né, há 1 ou 2 pedidos na secretaria para atendimento em todos os bairros. Realmente, né, e é um problema, né, Assílio, que ele se agrava mais nesse período quente do ano, que por 2 fatores, né, o período quente ele aumenta o metabolismo dos artrópodes, né, então insetos, aracnídeos, escorpiões, eles ficam mais ativos, é o período geralmente da reprodução desses organismos, e tem a questão das chuvas,
E aí o que, que acontece, né? A água pluvial ela tende a encher as canaletas de esgoto, né? E de água pluvial, e isso faz muitas vezes com que os organismos, para fugir do afogamento, eles se adentram em nossas casas. Então eles chegam principalmente por esses coletores de águas de chuva, ou até mesmo através do sistema de esgoto. Então, se a gente pode, né, dizer que tem um período do ano mais complicado, né, em relação às pragas, de uma maneira geral, esse período é o período das águas, né, o período que a gente está vivendo nesse momento, pela chuva e pelo aumento da temperatura. A Janaína Ramos está falando que conhece pelo menos 3 pessoas que foram picadas por escorpião, entre elas uma vizinha que tinha 10 anos na época. Pois é, ô Janaína, realmente eu acho que todos nós conhecemos, né, alguém que foi picada, né, por escorpião. Prazer revê-la novamente, viu, Janaína? Bacana você estar aí participando. Realmente, é um problema muito sério, tá? E como a Letícia explicou muito bem, quando é uma pessoa saudável, tá? Muitas vezes nem é necessário o soro, né, antiescorpiônico, você consegue estar resolvendo o problema com um tratamento local, né, ou mesmo sistêmico, para estar reduzindo dor, alergia, dentre outros problemas que podem trazer. Mas o problema maior é quando as pessoas são atacadas, né? Pessoas fragilizadas, como, por exemplo, doentes, talvez idosos, e a questão das crianças. Tá? Então, nesse caso, a situação se complica mais. Né? Então, quanto mais rápido, né, a partir do momento que uma pessoa for picada, você conseguir levar essa pessoa, né, para um atendimento médico, mais eficaz, com certeza vai ser o tratamento. O importante é a captura do animal também, né? Para Uhum. fazer o trabalho correto. Como a Letícia falou, né, até onde eu sei, até onde eu tenho conversado com o pessoal da vigilância sanitária, na nossa região a gente tem somente o escorpião amarelo, até o momento que eu levantei essa informação. Então, geralmente, quando existe a picada, né, é bom você levar o escorpião para não haver confusão com outro tipo de picada, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente leva uma picada, né, de uma abelha, de um marimbondo, às vezes você não consegue nem mesmo ver esse indivíduo, ele foge, tá? Então, sempre que for possível, né, pegar o escorpião e levar é muito bom, tá? Porque a partir daí o profissional de saúde ele vai ter a certeza, né, que realmente você foi picado por um escorpião. E aí o tratamento, né, vai ser mais efetivo, vai ser um tratamento que tem mais chances, né, de obter um êxito, uma velocidade maior, tá? Não levando aí as pessoas a um risco, né, desnecessário. Então fica a dica, né? Foi picado, pega o bichinho, né, e se for possível põe num vidro, enrola num papel, num plástico e leva junto para a unidade de saúde. Eu confirmando a sua fala, só temos um amarelo mesmo na região. Uhum, beleza. O Assílio trabalha nessa área, né? Ele conhece muito bem sobre essas questões aí das pragas urbanas. A gente agradece muito a sua presença, viu, Assílio? É um prazer muito grande ter você aí com a gente. O Assílio é uma pessoa que foi nosso aluno e uma pessoa que a gente admira bastante, né? Pela seriedade, pelo profissionalismo. Muito obrigado por você ter aparecido aí, Assílio. Apareça sempre. É isso, Alisson. Não temos mais Uhum, comentário mesmo. Agora uhum. fechou mesmo. Ok. Então, nós mais uma vez agradecemos, né, Letícia, e contamos com vocês aí na live da semana que vem. Tá bom? Muito E dia obrigado, 2, valeu. 19 horas. Muito obrigada a Isso. presença de todo mundo. Muito obrigado, Alisson. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, Tchau tchau. para todo mundo.